Olá, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos estudar gramática, o uso da nossa língua. E preferencialmente nós iremos estudar o emprego do G e do J. Mas é importante lembrá-los que é muito importante o uso da leitura. A leitura, ela amplia o nosso vocabulário, ela nos permite conhecer novas palavras, nos expressarmos melhor. E nesta aula de hoje, nós iremos ver as regras de emprego do G e do J nas palavras, certo? Então eu peço que vocês acompanhem a aula, assistam direitinho. Vocês também terão esse conteúdo no livro de vocês, que está na página 44. Vamos lá? Então, usamos o G nos substantivos terminados em agem, igem e ugem. Esses substantivos têm essas terminações e com essas terminações nós podemos perceber que essas palavras são escritas com a letra G. Nós iremos ver preferencialmente o emprego do G nas palavras, certo? Muitas vezes nós temos muitas dúvidas referente ao emprego do G e do J, tendo em vista que em algumas palavras elas têm o mesmo som, a mesma forma fonética. É por isso que é muito importante nós sabermos o uso dessas regras para colocarmos bem, escrevermos corretamente. E não se esqueça, em caso de dúvida, sempre recorra ao dicionário, né? Se você tem dúvida na escrita de algumas palavras, você recorre ao dicionário, faz uma pesquisa. O importante é você não escrever com dúvida, tá bom? Então aqui, como exemplo dessas terminações, agem, igem e urgem, nós temos as palavras barragem, miragem, viagem, origem e ferrugem. Vocês observaram que todas essas palavras são escritas com G e não com J. Mas existem algumas exceções. A nossa língua portuguesa, ela é muito abrangente, é muito complexa. E a exceção, nesse caso, nós temos a palavra pajem. Observaram que pajem, mesmo tendo essa terminação em, ela é escrita com J. É por isso que nós temos que estar atento a essas regras gramaticais, certo? Também escrevemos as palavras com G, com as terminações ágil, observem, ágil, égio, ígio, ógio e úgio. Também usamos a letra G nessas palavras, certo? Então, como exemplo, nós temos privilégio, prestígio, relógio e refúgio. Observaram que essas regras, com essas terminações, elas se aplicam à letra G. São palavras escritas com G, certo? Temos ainda as palavras algema, auge, bege, estrangeiro, geada, gengiva, gibi e gilete. Esses aqui são alguns exemplos que eu trouxe para vocês de palavras que são escritas com G. Observem as terminações, por isso é muito importante nós conhecermos essas regras. E eu aconselho a vocês que possam fazer as anotações no caderno dessas regras, que é muito importante para nós estarmos revendo, certo, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Eu trouxe alguns exemplos para vocês agora sobre o emprego do J nas palavras. Nós já percebemos que a letra G ela é empregada nas palavras de acordo com essas regras, certo? E agora nós veremos a letra J. Então, nas formas dos verbos terminados em jar, nessas terminações jar e gear. Se nós observarmos, o som do J e do G em algumas palavras, eles têm o mesmo som, a mesma fonética. É por isso a importância de nós percebermos o uso correto dessas duas letras, do G e do J, tá bom? Então vamos lá. Nós temos como exemplo o verbo arranjar e seus derivados. Arranjo, arranje e arranjem. Perceberam que como o verbo as palavras derivam de arranjar, que já é escrita com J, então todos os seus derivados desse verbo arranjar
consequentemente serão escritos com J. Temos também despejar, seus derivados, despejo, despeje e despejem. Enferrujar, enferruje, enferrugem. E temos o verbo viajar, viajo, viagem e viagem. Nós temos o verbo viajar, viajo, viaje e viagem. E aí vocês podem estar se perguntando, mas professora, eu já vi a palavra viagem escrita com G e também já vi a palavra viagem escrita com J. Por que será que isso acontece? Então, para essa palavra viagem com J e com G, nós temos uma regra básica, certo? Me acompanhe. Então, quando a palavra viagem com G, quando ela foi escrita com G, isso quer dizer que ela é substantivo. Por exemplo, eu fiz uma viagem maravilhosa. Observaram que a palavra viagem aqui foi escrita com G. Logo, esse viagem com G, ele é um substantivo. E a regra é que quando a palavra viagem foi escrita com G, isso significa que ele é um substantivo. Mas nós temos uma outra regra para a palavra viagem que é escrita com J. Vamos lá? Quando viagem é verbo, é escrita com J. Quando a palavra viagem for verbo, ela é escrita com J. Vamos lá? Então, nós temos como exemplo, espero que eles viajem bem. Observaram? Então, viagem com G é quando ela é um substantivo e viagem com J é quando ela é um verbo. E como é que eu posso diferenciar isso, professora? Você vai prestar muita atenção do emprego dessa palavra na frase. Vai depender do contexto da palavra na frase em que ela está inserida. Tá? Então, lembrando que substantivo é o que dá nomes, né? A seres, a pessoas, a objetos. E o verbo é tudo aquilo que indica uma ação e um movimento, certo? Então, nós temos mais exemplos de palavras escritas com J de origem tupi, africana, árabe ou exótica, como as palavras biju, jiboia, canjica, pajé, Jericó, manjericão e mogi. Nas palavras que derivam de outras que já são escritas com J, como a palavra laranja e seus derivados laranjeira, cereja e seus derivados cerejeira, varejo, varejista, loja, lojista. Observaram que a palavra laranja, cereja, varejo e loja já são escritas com J. Logo, a palavra laranjeira, cerejeira, varejista e lojista também serão escritas com J, porque derivam dessas palavras aqui que eu citei para vocês, tá bom? Nos vocábulos berinjela, cafajeste, jegue, majestade, jejum, traje e pegajoso também são escritas com J's. Então, crianças, por hoje é só. Leiam bastante para não errar mais, tá bom? Qualquer dúvida, consultem o dicionário. Fiquem com Deus e até a próxima.